Fala pessoal, voltei aqui para mais um vídeo no canal Biorrique Consciência. Dessa vez eu vim trazer uma dica para você. Você que tá passando no mercado, naquela floricultura e vê aquela flor maravilhosa e fala: meu Deus, essa flor vai ficar linda na minha casa. Aí você não resiste, vai lá e compra aquelas flores. Leva elas para casa todo feliz, empolgado, coloca naquela prateleirinha, naquele suporte de planta e fala: meu, mas que coisa linda. Aí o tempo vai passando, as florzinhas começam a murchar, vão caindo uma, caindo outra, caindo outra, caindo outra e a plantinha ficou sem flor. Logo você pensa: tudo bem, logo logo as flores voltam, vai ficar tudo lindo de novo. Aí passa um mês, passa dois, passa três, passa um ano e nada das flores voltar e você fica possesso da vida porque você foi enganado, porque aquela floricultura ou aquele mercado vendeu flores que só dão flor uma vez na vida. Quer saber o que acontece de verdade com essa flor? Por que ela não está dando flor aí na sua casa? Assiste o vídeo. As flores que inspiraram pintores, as flores que inspiraram poetas, que inspiraram grandes apaixonados. As flores são estruturas belíssimas que decoram a natureza com as suas cores, com as suas formas. E com certeza as flores são um dos motivos para dizer que a biologia é linda. Mas na prática, as flores são o que, afinal? Flores são estruturas reprodutivas de um grupo de plantas bem específico conhecido como angiospermas. Elas são feitas com base em transformações, adaptações a partir de folhas. Folhas que se modificaram para assumir essa característica de flor. Uma flor basicamente é constituída por uma estrutura chamada pedúnculo floral, receptáculo floral, as sépalas, que são aquelas coisinhas verdinhas que protegem a flor, principalmente quando ela está durante o botão ainda fechadinha, e as pétalas, que são a parte colorida, perfumada e bela. Aquela parte que você brinca de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. O matemático sempre trapaceia nessa brincadeira. E lá no meio, entre as pétalas, tem as estruturas sexuais, as estruturas reprodutivas, masculina e feminina. A parte masculina vai produzir os gametas masculinos que vão estar inseridos em uma estrutura chamada grão de pólen. Com certeza você já ouviu falar no grão de pólen. É a dispersão do grão de pólen, a condução do grão de pólen até a planta feminina, até a estrutura feminina, que é chamado de polinização. E lá no meio também tem a estrutura feminina que guarda o gameta feminino, que nós chamamos de oosfera. Então você vai me dizer: tudo bem, eu já sei, Ricardo, que as flores são estruturas reprodutivas, que são estruturas sexuais, mas por que a minha planta não dá flor? Você falou que ia me responder. Tudo bem, eu vou responder, calma. Acontece que as plantas elas se dispersaram por muitos lugares do planeta. Todo lugar que você vai, você vê plantinhas diferentes. E o grupo das angiospermas é o grupo mais diversificado. Sendo assim, elas se adaptaram a diversos climas, a diversas condições ambientais diferentes. E uma planta tem que saber a hora de se reproduzir. E ela não pode arriscar, por exemplo, de produzir uma semente numa época do ano que não está favorável para o crescimento de uma planta, e aí o filhotinho dela vai morrer. Por isso a adaptação e o processo evolutivo foi moldando cada planta de cada região a se reproduzir no momento certo. Sendo assim, a produção das flores também vão acontecer sempre no momento certo. Ah, mas isso aí tá me cheirando trapaça, Ricardo, porque eu já esperei o ano inteiro e nenhum momento é certo para minha planta. Ela nunca produz flor. Calma aí, a gente tem que levar em consideração uma coisa: as plantas se adaptaram para um ambiente natural e nós modificamos o ambiente natural. Tá, vamos direto ao assunto. Um dos fatores que faz com que as plantas produzam ou não produzam flores é chamado de fotoperiodismo. Fotoperiodismo é a influência que os períodos de luz e de escuro exercem sobre as plantas. E essa influência é fundamental para dizer se a sua flor vai ou não produzir flores. Pois então, acontece que algumas plantas nós chamamos de plantas de dia curto. Essas plantas
geralmente elas produzem as suas flores quando o dia está mais curto. Como assim o dia está mais curto? Tem dia curto, tem dia longo? Eu achei que todo dia era a mesma quantidade de horas. Todo dia é a mesma quantidade de horas, mas dependendo da época do ano, o sol nasce mais cedo, se põe mais tarde, de acordo com o período de verão, inverno. E aí os dias são mais longos quando o sol incide por mais tempo naquela região. E são mais curtos na época, no período em que o sol incide menos tempo. Em geral, o verão tem dias longos e o inverno tem dias mais curtos. A gente sempre denomina a planta como planta de dia curto, planta de dia longo, mas na verdade a gente descobriu que o que importa para a planta não é bem o dia, e sim a noite. Então eu posso dizer que uma planta de dia curto tem uma noite longa. Se o dia foi curto, a noite é longa. E o contrário também. Uma planta de dia longo, obviamente, tem uma noite mais curta. Então, plantas de dia curto, que estão adaptadas a ter um período de exposição de luz mais curto e uma noite mais longa, essas plantas só vão florescer, só vão produzir as suas florzinhas nessas condições, quando o dia estiver mais curto e a noite mais longa. Já as plantas de dia longo têm a tendência a produzir as suas florzinhas só quando o período de exposição de luz for mais longo, for maior, e a noite for mais curta. Nessas condições, ela produz a sua flor. Existem também plantas que são chamadas de plantas neutras, que elas produzem flor o tempo todo, não tem problema nenhum com essa história. Eu acho que eu estou começando a entender essa história então, mas ainda não entendi como é que ela influencia o tamanho do dia. Independente se estiver na minha casa ou no mercado, o dia vai ser curto, vai ser longo, eu não consigo influenciar isso, né? Pois é, de certa forma você consegue sim, porque lembra que eu falei que a questão está em exposição de luz. As plantas têm nela uma coisa chamada fitocromo. O fitocromo é um pigmento azul esverdeado que permite que a planta tenha percepção da luz. Basicamente tem dois tipos de fitocromo, o fitocromo F e o fitocromo R. O fitocromo R é a forma inativa do fitocromo e o fitocromo F é a forma ativa. Esse R vem de red, vermelho, que está relacionado com o comprimento de onda da luz que é absorvida, no caso a luz vermelha. O fitocromo R absorve luz num comprimento de onda de 660 nanômetros. Esse comprimento de 660 nanômetros corresponde à distância entre as duas cristas da onda. Já o fitocromo F, esse F vem de far, na verdade far red, que é um vermelho longo, né? Também absorve a luz vermelha, só que uma luz vermelha com um comprimento mais longo, de 730 nanômetros, ou seja, a distância entre as cristas é maior, tem 730 nanômetros entre elas. Uma onda de comprimento mais longo. O que acontece é que quando o fitocromo R absorve então a luz no comprimento de 660 nanômetros, ele vai se transformar em fitocromo F, que é a forma ativa, funcional. Já o fitocromo F, quando absorve a luz no comprimento de 730 nanômetros, ele faz o oposto, ele se transforma no fitocromo R, a forma inativa. Mas não é só isso, quando a planta está cheia de fitocromo F lá, e ela também fica no escuro, sem luz nenhuma, o fitocromo F também se transforma em fitocromo R, naturalmente. Ao longo do dia, os dois comprimentos de ondas chegam na planta, então fica mais ou menos equilibrado a quantidade de fitocromo F e fitocromo R. Porém, durante a noite, quando tem ausência de luz, como eu disse, o fitocromo F naturalmente se transforma em fitocromo R. Então pensa assim, num dia curto, lembra que eu falei que tem plantas de dia curto? Num dia curto, a noite é longa, tem bastante tempo sem que a planta receba a luz. E nesse tempão todo o fitocromo F que tinha na planta, que foi acumulado durante o dia, vai lentamente se transformando em fitocromo R, que é o inativo. Já quando os dias são mais longos e a noite é um pouco mais curta, o tempo de escuro não é suficiente para transformar todo aquele fitocromo F em fitocromo R. Então, quando amanhece o dia, a planta ainda tem um pouco de fitocromo F no seu organismo. Mas eu não estou entendendo nada do que isso tem a ver com a minha planta e a flor que ela dá ou não. Então vamos falar sobre plantas de dia curto. Essas plantas de dia curto, elas precisam de noites longas, de grande período sem luz, para que
mais uma vez, todo o fitocromo F se transforme naturalmente em fitocromo R. Quando isso acontece, essas plantas vão florescer. Por quê? Porque nestas plantas de dia curto, o fitocromo F atua como uma substância que inibe a floração, que inibe a produção de flores. Então, durante a manhã, se essa planta tiver uma quantidade, uma concentração de fitocromo F presente no organismo, ela não vai produzir flor, porque na planta de dia curto, o fitocromo F atua como um inibidor da floração. Se tem fitocromo F, não tem flor. Já na planta de dia longo, ela encara de maneira diferente o fitocromo F. Para a planta de dia longo, que é aquelas que precisa para florescer de uma noite mais curta, o fitocromo F atua nessa planta como um estimulador da floração. Então, para que nasça a flor, é necessário que tenha fitocromo F lá pela manhã. Então, voltando, uma planta de dia curto, o fitocromo F inibe a produção de flor. Quando a noite é longa, então, todo o fitocromo F teve tempo de se desmanchar e se transformar em fitocromo R. Não tendo nenhum fitocromo R, a planta não tem mais a inibição e vai florescer. Já numa planta de dia longo, a noite é curta e aí não dá tempo de todo o fitocromo F se transformar em fitocromo R, sobrando um pouco de fitocromo F. Só que nessas plantas o fitocromo F é o estimulador da floração, então ele vai fazer a planta florescer. Então, para terminar esse assunto, tem algumas plantas, como por exemplo, algumas espécies de orquídeas, outras plantinhas como os crisântemos e também uma planta chamada bico de papagaio, belíssima. Essas plantas todas são plantas de dia curto, então elas precisam de uma noite longa, de uma boa quantidade de tempo sem luz para que o fitocromozinho dela F se transforme em fitocromo R e ela não tenha nenhuma inibição pela manhã para poder produzir as suas florzinhas. Só que quando você comprou a sua florzinha lá, bonitinha, já com as flores produzidas, estava lá no mercado, na floricultura, você trouxe ela para casa, colocou ela naquele lugar do quintal ou até dentro de casa, no lugar próximo da janela, e deixou ela lá, as florzinhas belíssimas. Só que aí tem um problema. O sol foi embora e a planta, teoricamente, parou de receber luz. Começa a transformação do fitocromo F e fitocromo R. Só que aí você resolve ir lá admirar a sua plantinha. Você não vai admirar a planta no escuro. Você faz o quê? Acende a luz. E fica olhando. Nossa, mas que planta linda que eu tenho aqui. Esse tempo que você está com a luz acesa, o fitocromo F parou de se transformar em fitocromo R. E quando acabar a noite, esse intervalo de tempo em que o F não se transformou em R, faz com que lá no início da manhã, quando era para estar 100% sem o fitocromo F para essa plantinha florescer, vai ter um resíduo lá de fitocromo F ainda, que não se transformou, porque você ficou com a luz acesa. E aí essa planta não vai produzir flor. Resumindo, se você tem uma plantinha aí que não está produzindo flor, talvez ela só queira um pouco de paz à noite, sem a luz na cara. Tenta colocar essa plantinha num lugar onde você não vai acender a luz, no lugar do quintal mais escuro, onde não bata a luz durante a noite. Você vai ver que elas vão voltar a produzir flores maravilhosas e vão encantar a sua residência. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo do canal Biorrique Consciência. Se você curtiu, faça como o meu pequeno Homem-Aranha sugeriu. Deixa aquele like aí, compartilhe o vídeo e falou, até mais!